E a menos de uma semana para o início do tarifaço, o cenário político brasileiro está cada vez mais dividido. E para a gente entender melhor esse panorama, vamos conversar com o cientista político Elias Tavares. Elias, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã, obrigada pela entrevista. Você avalia que para o Brasil essa retaliação não é um bom negócio? Bom dia, é um prazer estar aqui falando com você, Márcio. Um abraço ao David, ao Cássio, ao Beraldo, que está aí também, todo o público da Jovem Pan. O Brasil está num momento muito complexo. A gente está entrando, Márcia, na semana talvez mais importante do ano, aí, que dirá dos últimos anos do Brasil, e a gente não tem uma solução concreta do que vai acontecer com o país, né? A gente percebe que o país tem silos aí, os silos do governo, que aproveita isso para se vangloriar e talvez colocar a tese da soberania nacional. O governo fez bem isso, o governo conseguiu recuperar um pouco a sua imagem, a oposição navegando ainda, né, a extrema-direita principalmente navegando nessa tese de Trump, de que teremos retaliações, né, e também joga para sua torcida, mas o grande fato é que o agro, a indústria, todos que estão aguardando ansiosamente para respostas concretas na sexta-feira, a gente chega e o tarifaço, a que tudo indica, vai se concretizar sem uma resposta adequada do nosso governo. Elias, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Jornal da Manhã, companheiro também do Morning Show, né? Em relação à comitiva dos senadores, você acha que vai ter alguma eficiência essa comitiva que chegou na sexta-feira e as reuniões começam então a partir de amanhã? David, tudo que é tentativa de diálogo, né, é importante que se faça e que se tenha. Mas assim, a gente está num recesso também lá no Congresso dos Estados Unidos. Então, quer dizer, basicamente vai ficar encontro cordial. Eu não consigo enxergar, de fato, efetividade nessa caravana, né, dos senadores, embora eu quero acreditar, né, em boa vontade. Então, eu acho que isso não vai colaborar, não vai ajudar nesse momento. E você percebe justamente, né, que cada um tenta fazer sua parte, mas de forma muito isolada, e isso não aglutina, isso não torna o Brasil como uma estratégia adequada. E, de novo, né, chegaremos no dia do tarifaço sem nada concreto. Cássio Miranda tem uma pergunta. Elias, bom dia, amigo, prazer revê-lo. Elias, olhando para o governo agora, né, para a situação interna do Brasil, o governo Lula, apesar de nós não termos uma solução efetiva para o tarifaço, conseguiu usufruir dessa situação, conseguiu colher benefícios políticos dessa situação ou, no final das contas, perdemos todos? Cássio, no ponto de vista do governo, conseguiu. A gente falou diversas vezes aqui na Jovem Pan, inclusive, da falta do governo de conseguir se conectar, de conseguir se comunicar. Veio para o governo de bandeja aí, né, uma grande pauta para poder ter uma recuperação do seu governo, né, do seu prestígio. E eu entendo até que isso, nas próximas pesquisas, já teve até alguma pesquisa que já pegou essa benfeitoria do governo Lula, né? Mas na questão do blefe, né? O Lula puxou para si, o governo Lula puxou para si, talvez seja aí, né, o momento maior do governo Lula de mostrar de fato que está na soberania nacional, mas o governo Lula não está sabendo jogar com isso, porque quando se joga muito com blefe, a gente tem que lembrar que a partir da semana que vem você tem um tarifaço acontecendo. Então tudo isso que foi construído até agora simplesmente pode ter sido um castelo de areia para o governo se não tiver uma ação prática. E aí tem um ponto curioso que eu gostaria de colocar, que é a fala do presidente Lula, se não me engano, na sexta-feira em Osasco, onde ele chama o Alckmin e fala, está aqui a pessoa para negociar, mas ninguém atende ele, né? Então, quer dizer, se der certo o tarifaço e as negociações colocadas ao Alckmin, o louro é do governo, né? Se der um fracasso, a culpa é do vice, ou seja, já tem ali um bode expiatório também que o governo está desenhando, né? Muita gente já está fazendo essa análise, né? Vou passar a palavra agora para o Cristiano Vilela, que também está com a gente aqui no Jornal da Manhã. Elias, bom dia, satisfação falar com você. Elias, nesse contexto agora dessa sua última fala, dá para se projetar
o que seria realmente a situação do Brasil e da própria popularidade do presidente Lula diante de uma incapacidade efetiva de se conseguir reverter essa questão do tarifaço e de uma possível crise econômica gerada com esse elemento. Talvez esse ganho momentâneo ele pode ser perdido do ponto de vista de prestígio político, do ponto de vista de pesquisas eleitorais? Pode ser perdido, Cristiano, inclusive de forma muito rápida, de forma muito célere. Né? Se a gente chegar sem uma resposta concreta, se a gente não tiver, de fato, ações, principalmente para a indústria, para o agro, que é quem vai ser mais prejudicado, e aí você não vai só prejudicar os grandes empresários, será prejudicado toda uma cadeia, né? Com impactos diretos na economia. Só que a gente volta para a mesma pauta, né? Que o governo vai mal na economia, vai voltar a ir mal na economia, só que agora com um carimbo, né, de incapacidade de articulação, com um carimbo de ter que engolir, vai procurar muito mais ali achar culpados do que de fato a solução, né? Tudo se desenha para isso, não é o que a gente deseja, mas é o que muito provavelmente deve acontecer. E já dá para a gente ter um cenário político aí, um panorama para 2026, com toda essa crise acontecendo agora, Jair Bolsonaro ainda inelegível. O que você enxerga num futuro bem próximo? Márcia, está todo mundo aproveitando justamente as retóricas, né, para conseguir angariar ali algum certo tipo de prestígio. O governo tem agora, né, a sua fala, conseguiu um discurso, ganhou de bandeja um discurso aí para poder se fortalecer e com a sua base. Né? A direita, no mesmo sentido, também vem ali o Bolsonaro, que pode ser tido como um mártir, pode sair ali como uma pessoa, né, que está sendo perseguida pelo Brasil. Então, todo mundo acaba tirando uma certa vantagem. Como a gente vê ainda agora na matéria muito bem da Camila Yunes, que a gente vê os governadores todos. Então, eventos como esses, grandes eventos, né, com os governadores pré-candidatos, e aí é muito curioso a gente ver um dos pré-candidatos do Ratinho Júnior falar em uma lista de candidaturas da direita, né? Será que esse, aí vem outro ponto, né? Será que esse seria, de fato, a estratégia mais adequada? Mas o grande ponto é, né? Tá todo mundo aproveitando do tema, de tudo isso que chamou, a gente não fala mais de IOF, a gente não fala mais de outros temas que custam caro ao Brasil, porque agora está todo mundo de olho nessa questão do Donald Trump e de olho para empurrar para a oposição uma pecha ou também para tirar louros da situação. Né? Então está todo mundo nesse momento tentando se viabilizar para poder ter as suas candidaturas consolidadas no ano que vem. Nós conversamos com o cientista político Elias Tavares. Obrigada pela entrevista. Eu te agradeço, é sempre um prazer.